A gente reza pedindo para Deus tirar a tristeza de dentro de nós. Muitas vezes ela tem uma origem espiritual, outras vezes ela tem uma origem lá na raiz de traumas, mas certamente para a gente poder viver uma vida melhor, nós precisamos que Jesus venha e faça uma transformação. Porque não é só ele pegar uma pinça e ir lá e falar, pronto, agora não tem mais tristeza, a tristeza acabou. E não é isso, é preciso que aconteça uma mudança dentro de nós, uma mudança de sonhos, uma mudança de energia que vem do Espírito Santo, uma mudança de como olhamos a vida e a nossa vida. É preciso lembrar sempre que esta tristeza que Jesus tira e a paz, o shalom do Pai que Jesus traz, ela não é a alegria de você ver um festival de piadas e dar risada. Ela também não significa que se acontece uma coisa muito dolorosa, a perda de alguém, uma situação difícil, você não vai sentir tristeza. Não é desta tristeza. Esta tristeza faz parte das emoções humanas. Jesus chorou quando chegou lá e viu seu amigo Lázaro morto há mais de 7 dias, enterrado. Mesmo assim, nós sabemos que ele ressuscitou Lázaro. E a gente pode pensar, por que chorou? Porque chorou porque amava Lázaro, chegou lá e ele estava morto. Então, há a tristeza que são das coisas que acontecem, e há a tristeza que é esse estado de ânimo que muitas vezes nos toma e que não vem de Deus. E é esse estado que a gente precisa de libertação. Esse sentimento de estar triste, esse sentimento de que nada fica bom, e mesmo se acontecem coisas boas, você não consegue estar com alegria. É desta tristeza que Jesus precisa nos libertar, e a alegria que Ele quer nos trazer é uma alegria interior mesmo, uma paz, como aquela que Ele deu aos seus discípulos quando entrou na sala ressuscitado e os discípulos estavam todos morrendo de medo e disse, a paz esteja convosco. É esta alegria que a gente quer. Fala para Jesus aí, que você precisa, que todo tipo de tristeza que é estrutural do seu interior, todo tipo de tristeza que está machucando você já profundamente, muitas vezes por muitos anos, às vezes você está sofrendo desde a infância, mas foi sobrevivendo, e agora o Senhor quer curar você, quer libertar você, quer transformar cada um de nós. O Senhor quer nos transformar, quer me transformar, para que eu possa ter a alegria dele. Eu quero, Senhor. Fala com Jesus que você precisa desta libertação, precisa desta graça, uma graça libertadora, que retira a tristeza e nos enche de alegria, desta alegria que vem do Espírito Santo, aquela alegria que até as pessoas que viram os discípulos no dia de Pentecostes ficaram cheios de inveja. Senhor, eu quero esta alegria na minha vida. Quando a gente fala que a gente vai construir a nossa casa, e o salmista, quando ele fala casa, ele não imagina uma construção de pedra, nem de tijolos, nem de concreto, porque quando o salmista escreve isto, eles viviam em tendas. O povo de Israel viveu durante séculos em tendas. E quando Jesus, e nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, o verbo se fez carne e montou a sua tenda no meio de nós. Não é? A tradução literal é essa. Quer dizer, ele veio morar junto com a gente. E nós estamos pedindo para o Senhor construir esta casa. Por isso que Isaías também fala, estende as tuas estacas, amplia o estado de tua alma. Ele está dizendo, abre caminho para eu estar junto. Uma casa, neste conceito, é um lugar interior, é um lugar que Deus vem habitar. E a gente precisa dar espaço. Você enche de entulho as coisas? Como é que é a tua casa? Você é clean ou você é de encher as coisas de entulho? Como é que você é no seu interior? No seu interior você vai acumulando também? Ou o seu interior você dá espaço para o Senhor ficar ali? Há espaço, você abriu espaço para Ele.
Neste momento eu não sei como você é, mas eu te convido a falar com o Senhor, que Ele possa estar nesse momento tornando o teu coração um coração fértil, que a água possa estar molhando essa terra da tua alma, para que ela seja produtiva, porque é isso que a água faz com a terra, ela torna a terra produtiva. Aquela área que fica perto dos rios, elas são férteis, não é? No meio do deserto, procura-se por onde passa o rio, não é? Porque depois nos outros locais não vai nascer nada. Como é que está teu coração? Dá para nascer coisa aí? Dá. Então fala para o Senhor, que Ele possa regar agora, que Ele possa fazer teu coração ficar fecundo. Fala com Jesus, Ele conhece a tua tenda interior, Ele conhece esse espaço dessa construção. Então você pode falar com Ele. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, só nele dá para construir algo que não vai ruir com o vento, algo que não vai ser levado pela tempestade. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela água. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Senhor, vem derramar essa água viva sobre nós agora. Queremos experimentar esta água, Senhor, que restaura e tira tudo que ficou grudado em nós, a poeira do dia, o cansaço do dia, o esforço do dia, da semana, todo o peso, Senhor, vem agora e nos ajuda, Senhor, a carregar tudo isso. Nos lava, Senhor, com a tua água poderosa, Senhor. Tu és o Deus soberano, poderoso, não há Deus como Tu. Por isso, Senhor, nós estamos diante de Ti, porque não há como Tu, Senhor. Tu és Deus, e nós podemos confiar em Ti, podemos colocar nossa confiança em Ti, podemos colocar, Senhor, toda a nossa fé em Ti. Não queremos pôr a nossa fé nas coisas, nem nas pessoas, mas queremos pôr a nossa fé em Ti, Senhor. Por isso, Jesus, te peço agora, aproveita e coloca também todas as pessoas pelas quais você sente que deve interceder, para que a tua fé agora possa alcançá-las, como se fossem raios que pudessem alcançar estas pessoas. Podem ser crianças, podem ser adultos, podem ser pessoas da sua família, pode ser o que for, que agora o Senhor possa alcançar. Coloque sua fé nele agora. Ele é um Deus poderoso, não há Deus como Ele, não há nada como Ele. Nossas fraquezas não são nada perto dele, por isso nós nos movemos pela fé e não pela nossa força, não pelas nossas boas ações, mas porque cremos, porque acreditamos, porque mesmo não merecendo, Ele continua sendo nosso Deus, mesmo que nós não sejamos merecedores. Para ficar mais claro, Ele continua nos amando. Eu creio, eu coloquei nele a minha esperança, coloquei nele a minha fé. Vai pedindo que o Espírito Santo te conceda fé, mas uma ação poderosa que aumente a sua fé. Lembra daquele pai
que vai pedir para Jesus a cura do filho que se jogava nas chamas, e o Senhor Jesus cobra dele fé, pergunta se ele tem fé, e ele diz: eu creio, mas aumenta a minha fé. Ele percebe que a sua fé não estava no lugar certo, que ela não era uma fé imbatível. Por isso, nesse momento, fala com Jesus e fala: Senhor, aumenta a minha fé como daquele homem. Aumenta a minha fé para eu ver, Senhor, as vitórias da minha vida. Aumenta a minha fé, Senhor, das coisas que eu depositei aos teus pés, e que muitas vezes eu mesmo cobro e pergunto: aonde estás, Senhor? Aonde estás? Senhor, cadê as tuas respostas? Neste momento, pede para o Senhor aumentar a sua fé agora, reforçar a sua fé, reforçar seu coração, que Ele te dê certeza de que a fé do tamanho do grão de mostarda é capaz de mover uma montanha. Muitas pessoas não conseguem imaginar o que esta frase de Jesus significaria: mover uma montanha de lugar somente pela fé. Mas nós encontramos dezenas de textos da Sagrada Escritura aonde Jesus diz que aquela resposta veio por causa do ato de fé. Então, nesse momento, com muita fé, fala com o Senhor dos teus pedidos, das tuas lutas, daquilo que te trouxe aqui no grupo de oração, daquilo que te traz vir aqui atrás do Senhor. Fala com Ele agora. Ele sabe agora todas as coisas da tua alma, do teu coração e da tua vida. Então você pode ir pedindo para Ele esta graça extraordinária de uma fé, do dom da fé. Aquilo que a carta de São Paulo aos Coríntios fala no capítulo 12: a uns Deus concedeu o dom da fé, que era uma certeza poderosa que te faz saber que aquele pedido está na mão de Deus e que Ele vai realizar. Senhor, poderosamente, Jesus, há uns 2 anos, mais ou menos, dois anos, eu fui convidado para uma reunião lá em Valinhos, na Associação do Senhor Jesus, para um evento fechado, do Centro de Estudos da Renovação no Espírito. E quando eu fui embora, ia pegar o avião, o Padre Eduardo, que é o fundador da Associação do Senhor Jesus, disse que queria me levar. Bom, eu já fiquei, o trânsito é bem, de Valinhos até o aeroporto de Viracopos, é bem puxado, e ele está com 86 anos, né? Daí eu falei: bom, mas se ele pediu que ele quer me levar, não vou eu discutir, né? E ele pegou o carro, era de noite, o voo saía à noite, umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, não me lembro. E aí ele entrou no carro e disse que queria falar, que Deus vinha falando com ele, que ele construísse um santuário das mãos ensanguentadas de Jesus, que é uma devoção que ele espalhou por tudo quanto é lugar. E eu disse para ele: mas padre, como é que está a tua equipe aqui? Ele disse: não, minha equipe sou eu. Eu falei: mas padre, o senhor está com 86 anos, não é? O senhor não acha que o senhor já construiu tudo isso que é maravilhoso? O senhor já fez toda essa obra fantástica, a maior e melhor produção televisiva que existiu há 20 anos atrás, no mundo todo. O senhor tem uma antena que transmite 24 horas nos Estados Unidos, material, filmes, evangelizadores. O senhor é uma pessoa no mundo inteiro famosa. Com 86 anos, o senhor vai se meter numa construção, e eu sou engenheiro, né? E construção não é uma coisa simples, até porque construir sem dinheiro é muito difícil, né? Eu já vi muita gente sofrer muito quando começa uma construção, pensa que vai gastar 200 mil, gasta 400, não consegue chegar ao final. E nós fomos rezando. Quando chegamos no aeroporto, ele parou o carro e nós ficamos rezando. E aí ele disse: se o Senhor me falou, eu não tenho dúvida que Ele vai fazer. E eu então orei com ele e falei: Senhor,
falei para Jesus: Senhor, fortalece cada vez mais esse dom extraordinário da fé. Porque quando, há mais de quase 30 anos atrás, Ele me mostrou o projeto da Associação do Senhor Jesus e falou assim: Jesus vai construir isso, e eu olhei aquele projeto de milhões, eu falei: esse é um homem de fé, e ele construiu. E aí ontem eu recebi as fotos do estágio em que a obra está. A obra já está na fase da cobertura, um santuário imenso, imenso, imenso. E por que eu parei para falar isso? Não é para valorizar só este homem de fé, que merece, mas para dizer que se Deus coloca um ato de fé, da nossa parte nos cabe tomar posse. Tomar posse. Se uma pessoa, se Abraão saiu da sua terra com 100 anos, porque o Senhor falou: sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Se Abraão aceitou que Deus lhe disse que da sua mulher estéril lhe daria uma descendência incontável como as areias do mar, se Deus lhe dá, e se você tem orado e o Senhor coloca no teu coração um ato de fé, toma posse. Eu não sei quando ele vai se realizar, mas ele começa por você aceitar aquilo que Deus colocou no teu coração e que Ele vai fazer, por mais difícil que lhe pareça, porque senão não é fé. Se você tem informações, não é fé. Se você tem controle, não é fé. Fé é aquilo que você toma posse e sente que aquilo é de Deus e diz: Deus me concedeu isso, pode não estar na minha mão agora, não sei quando vai chegar, pode ser como a gravidez, que hoje não, porque hoje os aparelhos fazem aí essas imagens em 3D, mas até muito pouco tempo a gente só sabia que tinha um ser maravilhoso sendo gerado naquele útero, mas nós só iríamos conhecer de verdade a carinha daquela criança quando ela nascesse 9 meses depois. Mas não é porque ninguém a via que ela não estava lá. Estão entendendo a analogia? Não é porque você não está vendo que a fé não está gerando em você, se você realmente aceitou e tomou posse pela fé, como o padre Eduardo fez, como muitos têm feito. E eu quero te convidar a dar um passo de fé no seu interior, dizer: Senhor, eu vou tomar posse daquilo que Tu, Senhor, queres para mim. Só que é muito importante que a gente saiba o que, porque tem gente que pede para o Senhor, mas nem ela mesma consegue explicar o que está pedindo. Como você vai receber uma coisa que nem você consegue explicar, que nem você consegue dizer? Então é preciso que o Senhor te dê clareza, e se Ele não te deu ainda, ore para que Ele te dê, ore para que Ele te dê, para que Ele te fortaleça nessa fé. Quem quiser acompanhar o texto que eu quero utilizar para a gente começar a nossa conversa, está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis originaram-se do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé
é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé, avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Palavra do Senhor. Se você ler o capítulo 11 inteiro, você vai perceber que ele vai passando episódio por episódio que se realizou por causa da fé. Eu gosto muito daquele texto de Noé, porque a família de Noé não acreditou. A família dizia: o que está fazendo? Os vizinhos: ei, seu bobão, você não está vendo que aqui nem rio tem? Para que fazer uma arca desse tamanho? Ei, para que fazer? Olha o dinheiro que ele está gastando, olha o trabalho que ele está tendo, olha ele consumindo tudo que tem para fazer essa arca. Os seus filhos, seus genros, suas noras, tirando sarro dele. Podem olhar. Diz no Novo Testamento, não é? Estavam casando-se e dando-se em casamento, quando de uma hora para outra veio um dilúvio. Quem sabia que ia vir o dilúvio? Ninguém. Moisés sabia pela fé. Pela fé ele agiu. Prestem atenção. Não foi só ele acreditar que viria aquele temporal. Ele acreditou que Deus lhe mandava construir aquela arca para salvar sua família, que não acreditava. Então é preciso imaginar que a fé não é algo que eu consigo fazer o outro ter. Eu consigo, evidentemente, pregar a palavra e, pela pregação da palavra e ação do Espírito Santo, suscitar a fé no meu irmão. Mas não sou eu quem faço isso. Eu só posso pedir ao Senhor e dar passos de fé para mim mesmo. Você pode vir na igreja, no grupo de oração, na Santa Missa, com uma pessoa a vida inteira, e você ter fé e a outra ter costume, ter hábito. Vir, mas nunca acreditou. E o Senhor está dizendo que a fé é tão poderosa que mesmo se o outro não a tem, ela consegue agir. Eu, por exemplo, gosto de lembrar o texto do centurião que pede a cura do empregado que ele gostava muito, o que já é uma raridade. Um homem poderoso. Centurião significava que ele tinha 100 soldados sob seu comando. Centurião, ele tinha 100 soldados sob seu comando, e ele estava preocupado com um de seus servos e pede a Jesus a cura. Jesus diz que vai lá, e ele fala: não precisa, se você disser que ele vai estar curado, ele já vai estar curado. Ele tinha tanta certeza que Jesus tinha poder para isso, que pela fé ele tomou posse daquilo. A gente percebe quantas vezes na palavra de Deus, como aquela mulher cananeia, que nem entendia da fé de Israel, que era inclusive de uma religião extremamente abominada, mas quando ela olha para Jesus e pede para Jesus a cura da sua filha, e os que estavam ali mandam ela se afastar. Por que essa mulher que nem segue nossos princípios, nem segue nossas coisas, quer fazer isso? E Jesus diz que pela fé dela, porque ela acreditou que ele tinha este poder, ele libertou aquela menina endemoniada. Só que o Senhor não quer falar destes casos, Ele quer falar de nós, de que Ele espera e quer um povo de fé. Eu acho extraordinário quando eu vejo um jovem como São João, que era um jovenzinho, um apóstolo jovenzinho,
Ou São Marcos, o evangelista Marcos, que era quase uma criança quando ele, inclusive, a Escritura diz que ele era muito jovenzinho, e nem aguenta o tranco quando ele resolve acompanhar Paulo, e aí não aguentou o sofrimento, as perseguições, as pedradas, e volta para a casa da mãe, né? Quem volta para a casa da mãe? Só criança mesmo, né? E tudo isso a gente observa e fala, ele escolhe jovens e ele escolhe Abraão, um idoso, porque a fé não tem idade. A fé não tem idade, a fé não é para homens ou para mulheres, a fé é para todos, e cada um precisa fazer a sua escolha, o seu ato de fé e acreditar no Senhor. Tem uma história muito antiga de um pregador, me recordo agora, muito antiga, que evangelizava num país e não tinha, dormia num quartinho, era solteiro, dormia no chão, não tinha mesa, comia no chão, não tinha nada. E aí ele fala para o Senhor, Senhor, eu sou um pregador, eu prego para todo mundo aqui, e principalmente para os pobres, morava num lugar muito pobre, numa cidade muito pobre. Ele fala, Senhor, se eu podia pelo menos me dar uma mesa, uma cadeira, para eu poder sentar, para eu poder comer, para eu poder estudar a Bíblia, e uma bicicleta para eu poder andar. E aí ele ficou muito tempo esperando, não veio nada disso, e ele pediu para o Senhor, aí ele ficou nervoso, começou a falar para o Senhor, o Senhor não me dá nenhuma bicicleta você vai me dar, nem uma cadeira você vai me dar. E aí um dia ele estava muito arrasado da vida difícil que ele tinha, da vida economicamente difícil que ele tinha, e Deus falou para ele, olha, você precisa ser mais claro comigo, o que você quer mesmo? E aí ele repetiu e disse como ele queria aquela cadeira, aquela mesa, aquela bicicleta. E aí no coração dele Jesus disse, então você já tem. E ele saiu dizendo para todo mundo, ele saiu louvando e dizendo, olha, eu ganhei uma bicicleta, ganhei uma mesa, ganhei uma cadeira. E contou nas pregações que ele ia. E um dia um grupo falou assim, pastor, nós queremos ir lá na sua casa, né? Pregador, nós queremos ir lá na sua casa. Tá bom, na sua casa. Chegou lá e falou, cadê a bicicleta? Não tinha. Cadê a cadeira? Não tinha. Cadê a mesa? Não tinha. Onde é que está isso? Falou, olha, eu estou grávido destas coisas. Deus me deu, mas elas ainda não nasceram. E ele virou a maior piada da região. Até o dia que passaram algum tempo e ele ganhou a bicicleta, a cadeira e a mesa. Essa história é o início de uma história de fé das mais extraordinárias da humanidade. Eu fui convidado no ano retrasado a pregar na Coreia, e o padre, o frei que me convidou, hoje eles têm uma cidade de fé, com mais de 120 mil pessoas que vivem da fé, com romarias que chega a ficar 1 milhão de pessoas que vão lá para ver a evangelização, lá na Coreia. Lá também tem um caso diferente, esse frei tem uma obra social, eu vi o vídeo, e o Papa, no dia que eu estava lá, foi numa reunião com o Papa Francisco, o Papa o condecorou com um título por causa das suas ações de fé. Ele é um médico, inclusive esse frei. Mas há também outros exemplos muito parecidos com esse. A diferença dele para nós é, como é que você vive a sua fé? Você acredita de fato naquilo que você está professando? Você acredita que o nosso Deus, que Jesus é o mesmo em todos os lugares do mundo e que Ele está aqui e pode lhe dar tudo isso? Você acredita que Ele tem
um projeto muito maior para a tua vida e para as tuas coisas, não importa qual é a tua idade e qual é a tua situação, ou você só quer resolver um pequeno problema da sua vida, sendo que o Senhor tem para você uma solução muito maior, porque o projeto dele para você é muito maior do que esse. E aí eu te desafio, o meu desafio para você é: Deus te pede um ato de fé, uma confiança naquilo que você ainda não vê. Esses dias eu me lembrei, em um evento que eu preguei no Chico Neto, há muitos anos atrás, cerca de 20 anos, e no final do evento, uma senhora que eu não conheço, veio atrás do palco e disse assim para mim: prepara a tua mochila, porque Deus me mostrou você dormindo nos aeroportos muitas vezes. E quem é da minha família sabe disso. Naquele tempo, Maringá tinha um aeroporto pequeno, e nós tínhamos só aeronaves pequenas e voos em poucos horários, e naqueles 2 anos o Senhor me levou a pregar em todos os estados do Brasil. Eu perdi a conta de quantas vezes eu dormi naquele chão, lá em Guarulhos, lá em Congonhas, lá no Rio de Janeiro, porque tinham as escalas e não tinha avião para chegar em Maringá, e a gente não tinha nem dinheiro para poder ficar num hotel, dormia no chão. Me lembro de um dia que eu falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais, eu não aguento mais isso aí, eu não consigo. E aí um dia eu estava saindo para fazer uma missão em Juazeiro, e eu recebo uma ligação, e o rapaz me diz assim: olha, aqui é o Fernando, eu sou de São Paulo, eu sou de uma comunidade chamada Comunidade Emanuel, e eu inclusive vou mudar para a França, porque eu cuido de voluntários para as obras da África, mas como eu só posso entrar nessa missão daqui a 1 ano, eu tenho uma casa do lado do aeroporto. Eu queria dizer que Deus falou para mim que você pode dormir na minha casa toda vez que você estiver aqui em Congonhas. Eu falei: mas como é que você sabe que eu tenho que passar aí muitas vezes e eu não tenho aonde ficar para dormir? Ele falou assim: Deus falou, liga para o Sidney e fala para ele que essa casa é para ele usar. E eu perdi a conta. Eu nunca, você quer saber, fazer mais de 15 anos que eu nem sei onde esse Fernando está. A última vez que eu perguntei por ele, que alguém me deu uma informação, eu sei que ele estava na África em missão. Ele abriu a casa dele, deixou a casa dele para eu poder dormir. Deus, se Ele te falar, Ele vai cumprir, se você abraçar na fé. Mas se você não abraçar na fé, nada vai acontecer. É preciso que você se engravide da fé. Que projeto Deus tem para você? Que ato de fé Deus tem pedido para você? Fico apaixonado. Como é que um homem com mais de 90 anos, com a vida estável, com um monte de rebanho, recebe uma orientação e acredita nela e sai da terra dele? Como é que um cara recebe uma orientação maluca e começa a construir uma arca? Como é que a comunidade cristã aceitou Paulo, que mandava as pessoas para a cadeia e matou Estevão à pedrada, e de repente diz: eu me converti, agora eu vou ser pregador? Quem é que aceitaria isso? Como é que se aceita estas coisas, se não pela fé? Se não pela fé. Então Deus tem para você. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Mas a fé, cada um toma sua decisão, cada um escuta o que Deus tem para si. Se tem uma coisa que eu não posso fazer pelo outro, é ter fé pelo outro. Eu posso ter fé para curar o outro. Isso, a Bíblia está cheia desses casos. Os amigos que colocaram aquele jovem pelo telhado, que aquele jovem nem acreditava, mas os amigos acreditavam.
Você pode ter fé para curar alguém, para mudar as coisas no mundo, mas a fé na alma, cada um tem que ter a sua. Nem a da esposa, nem do esposo, nem da filha, nem do filho, nem do pai, nem da mãe. Você é quem tem que fazer. Feche os teus olhos, pede para o Senhor te conduzir, pede para o Senhor aumentar a sua fé, pede para o Senhor falar com você, pede para o Senhor fazer e suscitar o que Ele tem para a sua vida. Quem sabe você não vai fazer uma montanha se mexer, não é mesmo? Quem sabe qual é o tamanho da obra que Deus vai fazer com a sua fé? Quem sabe a tua missão, não importa quantos anos você tenha, vai fazer uma diferença muito grande pela fé. Ore ela, Maria.